Existem histórias que parecem impossíveis, casos tão perturbadores que até policiais, investigadores e médicos saíram sem explicação. Relatos de pessoas possuídas, casas onde objetos se moviam sozinhos, chamadas telefônicas vindas de pessoas mortas e vozes gravadas em lugares completamente vazios, e famílias inteiras destruídas por algo que elas juravam não ser humano. Durante décadas, esses casos foram tratados como uma loucura, uma fraude, histeria coletiva, mas alguns acontecimentos deixaram evidências, e evidências tão estranhas que até hoje continuam sendo debatidos. E o pior, muitos dos envolvidos nunca voltaram a ter uma vida normal. Hoje você vai conhecer alguns dos casos sobrenaturais mais assustadores já investigados. Casos reais, documentados e tão perturbadores que até investigadores paranormais abandonaram as investigações. Apague as luzes, porque depois deste vídeo, talvez você nunca mais consiga dormir da mesma forma. Caso Amityville, a casa que enlouquecia pessoas. Em 1974, uma pequena cidade de Amityville, em Nova York, uma família inteira foi assassinada enquanto dormia. Ronald D. Fior Jr. matou seus pais e irmãos usando um rifle. O mais estranho é que nenhum vizinho ouviu os disparos, nem mesmo as vítimas acordaram. Quando questionado pela polícia, Ronald deu uma resposta perturbadora. Ele disse que vozes dentro da casa mandaram que ele matasse a todos. E meses depois, uma nova família comprou a residência, George e Kathleen. Eles se mudaram com os filhos, acreditando estar começando uma nova vida. Mas logo nas primeiras noites, coisas estranhas começaram a acontecer. George acordava exatamente às 3h15 da manhã, o horário dos assassinatos. A casa tinha um cheiro horrível, repentino, e moscas apareciam mesmo durante o inverno, com a casa toda limpa, e os sons de passo ecoavam pelos corredores. E então os fenômenos ficaram violentos. Kathleen afirmava ver figuras sombrias. As crianças falavam sobre um amigo imaginário chamado Judy, descrito como uma criatura com olhos vermelhos e brilhantes. George começou a mudar completamente. Ele ficava agressivo, paranoico e passava horas olhando para a escuridão. Segundo o casal, portas batiam-se sozinhas, móveis se moviam e uma gosma negra começou a escorrer pelas paredes. Após 28 dias, a família abandonou a casa em pânico, sem levar quase nada. O exorcismo de Anneliese Mitchell. A jovem que inspirou diversos filmes de terror. Na Alemanha, em 1968, uma jovem chamada Anneliese Mitchell começou a apresentar comportamentos estranhos. Tudo começou com crises convulsivas. Ela foi diagnosticada com epilepsia, mas os sintomas pioraram repetidamente e rapidamente. Anneliese afirmava ouvir vozes, dizia ver rostos demoníacos e começou a desenvolver uma força física assustadora. Segundo familiares, ela passou a odiar símbolos religiosos.
recusava entrar em igrejas e gritava durante a madrugada, madrugadas inteiras. Médicos não conseguiam explicar o agravamento e então padres foram chamados. Após meses de observação, a igreja autorizou um exorcismo oficial. O que aconteceu depois é considerado um dos casos mais perturbadores da história moderna. Durante os rituais, Anneliese falava com vozes diferentes. Ela rosnava, ela afirmava estar possuída por múltiplas entidades. As gravações reais do exorcismo existem até hoje. E muitas pessoas dizem não conseguir ouvi-las até o fim. Após dezenas de sessões, Anneliese morreu extremamente debilitada e o caso dividiu opiniões no mundo inteiro. Para alguns, era uma jovem com doença mental grave, mas para outros, algo muito pior estava acontecendo. O caso Enfield, a casa onde as crianças flutuavam. Em 1977, uma família em Londres começou a viver acontecimentos impossíveis. Tudo começou com batidas na parede. Depois, móveis começaram a se mover sozinhos. As filhas da família afirmavam ouvir vozes durante a madrugada. E então veio um episódio que chocou os investigadores. Policiais foram chamados à residência e testemunharam uma cadeira deslizar pelo chão sem ninguém tocar nela. Jornalistas começaram a acompanhar o caso. Fotografias mostravam uma das meninas aparentemente levitando. E investigadores paranormais famosos passaram semanas na casa. Segundo relatos, objetos eram arremessados, gritos ecoavam nos quartos e uma voz masculina começou a falar através das crianças. A entidade afirmava ser um homem morto dentro daquela casa. E até hoje o caso divide opiniões. Seria uma fraude? Histeria? Ou algo genuinamente sobrenatural? O caso Dayclove Pass. Nós já contamos esse caso aqui e vocês podem acompanhar mais detalhes. Este caso nunca foi resolvido. Ele aconteceu em 1959, onde 9 montanhistas soviéticos desapareceram nos Montes Urais. Dias depois, equipes de buscas encontraram a barraca do grupo rasgada de dentro para fora, como se eles tivessem fugido desesperadamente. Mas o mais assustador era o estado dos corpos. Isso também você pode ver no vídeo que está aqui. Ele está indicado para pessoas maiores de 18 anos. E lá você pode acompanhar mais detalhes. Alguns estavam sem os sapatos no meio da neve. Outros apresentavam fraturas internas gravíssimas, mas não tinham qualquer lesão externa. Uma das vítimas estava inclusive sem a língua. E roupas de alguns integrantes apresentavam níveis anormais de radiação. E investigadores nunca chegaram a uma conclusão definitiva. Seria avalanche, experimento militar ou algo desconhecido?
O caso ainda permanece sem solução. Outro caso que ainda continua intrigando toda a sociedade é o caso da boneca Annabelle, uma pequena boneca rígida, aparentemente inocente. Ela se tornou um dos objetos mais temidos do mundo paranormal. E segundo relatos, 2 estudantes começaram a notar movimentos estranhos na boneca. Ela mudava sozinha de posição. Bilhetes apareciam pela casa escritos à mão, com mensagens como "Me ajudem". Então, fenômenos violentos começaram. Objetos voavam, arranhões surgiam nos moradores da casa. E um homem afirmou ter sido atacado após zombar da boneca. Investigadores paranormais, Ed e Lorraine, assumiram o caso e, segundo eles, a boneca não estava possuída, mas ela servia como um canal para algo maligno. E até hoje, Annabelle permanece trancada em um museu paranormal. E visitantes afirmam sentir mal-estar extremo perto dela. O caso do telefone da morte. Em 2007, uma mulher japonesa começou a receber chamadas do seu próprio celular. O detalhe perturbador: as chamadas vinham do futuro. Nas gravações da caixa postal, ela ouvia a própria voz gritando desesperadamente. E dias depois, a mulher foi encontrada morta. Casos parecidos começaram a surgir. Mensagens, chamadas, áudios e todos aparentemente enviados pelas próprias vítimas antes de suas mortes. O fenômeno ficou tão famoso no Japão que inspirou investigações policiais reais, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O Homem Sombrio, Shadow People. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam a mesma experiência: acordar no meio da noite e ver uma figura escura parada no quarto e muito alta, humanoide, completamente magra e negra. Alguns descrevem olhos vermelhos, outros afirmam sentir paralisia total enquanto a entidade os observa. E o mais estranho é a semelhança absurda entre os relatos. Relatos de países diferentes, mesmo entre pessoas que nunca ouviram falar do fenômeno. Psicólogos explicam como paralisia do sono, mas muitos juram que aquilo parecia real demais. O caso do navio Mary Celeste. Em 1878, o navio foi encontrado vagando sozinho no Oceano Atlântico. O seu nome era Mary Celeste. Toda a tripulação havia desaparecido, mas a comida estava na mesa. A carga estava intacta e os objetos pessoais estavam no lugar. Nada indicava luta, tempestade nem piratas. Era como se todos simplesmente tivessem desaparecido ao mesmo tempo. O caso permanece um dos maiores mistérios marítimos da história. Exorcismo gravado. Em um pequeno vilarejo, um padre decidiu registrar um exorcismo com uma fita cassete. E segundo ele, a jovem possuída falava idiomas que nunca estudou. Durante a gravação, uma voz extremamente grave podia ser ouvida respondendo perguntas. Especialistas analisaram o áudio e nunca chegaram a uma conclusão. Mas muitas pessoas afirmam sentir mal-estar ao ouvir a fita. Talvez a maioria dessas histórias tenham explicações racionais, mas ninguém conseguiu encontrá-las. Talvez o medo faça pessoas enxergarem coisas. Talvez nossas mentes criem monstros na escuridão.
mas alguns casos continuam sem respostas e talvez isso seja o mais assustador. Porque se apenas um deles for real, então existe algo neste mundo que ainda não compreendemos. Algo que pode estar escondido, observando, e talvez algumas portas nunca devessem ser abertas. E você? Qual destes casos mais te impressionou? Você acredita que existem explicações racionais para eles? Ou você acha que absolutamente todas as pessoas envolvidas nestes relatos decidiram simplesmente um belo dia inventar uma história? Qual desses casos você gostaria de ver com mais detalhes? Deixe a sua opinião aqui no canal e também a sua sugestão. Eu quero saber a sua opinião e também quero trazer casos que possam ser ainda mais curiosos e misteriosos, para que vocês conheçam as histórias mais perturbadoras e misteriosas que existem no mundo. Deixe aqui, eu quero saber a sua opinião.